Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Você está no canal Ministério por Todo Mundo. Eu queria mais uma vez convidá-lo a estar junto comigo mais uma vez nesse maná que será derramado do Senhor nesta noite, aonde Ele vai se manifestar, eu creio nisso, e Ele falará aos nossos corações, irá ministrar uma palavra de bênção, uma palavra de vitória para as nossas vidas, uma palavra de encorajamento, né, de decisões, de tomadas de decisões, de alianças com o Senhor Jesus. Mas antes eu queria dar alguns avisos rápidos. Eu queria que você fosse aí no sininho, né? Você se inscrevesse no canal, clicasse no sininho para receber as nossas notificações de todos os vídeos que saírem, né? Toda semana a gente está sempre lançando mais um vídeo, mais uma palavra, mais uma pregação. E eu queria que você estivesse acompanhando junto conosco, fortalecendo esse canal, se tornando um intercessor junto a esse ministério que tem alcançado vidas. E eu creio que cada vez mais ele alcançará também. Queria também te chamar a atenção para os nossos canais pelo Facebook, onde nós temos o nosso site, onde nós temos o nosso grupo por todo mundo também, e também temos o nosso Instagram. Esteja seguindo as nossas redes sociais, esteja interagindo, para que você possa nos abençoar, abençoar outras vidas e ser totalmente fortalecido e abençoado no Senhor, sendo um obreiro da obra. Amém? Eu peço a sua intercessão, eu peço o seu auxílio para que você esteja acompanhando e sendo um intercessor e um ministrador da palavra do Senhor aonde você estiver. Amém? Vamos lá na nossa leitura então? O título dessa mensagem é A Ele a Honra. Eu amei esse título. A Ele a honra. Vamos lá. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele se te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas que estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um. Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Hebreus 2, de 6 a 18. Vamos orar, irmãos? Vamos colocar diante do Senhor, a palavra do Senhor foi lida, e eu queria nesse instante chamar você à oração do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti neste momento, nós Te glorificamos, Te rendemos graças. Senhor, muito obrigado por essa palavra que foi lida. Peço a Ti, ó Deus, que venha com toda a Tua unção, com toda a Tua graça e derrama sobre nós nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, esse ministério, Pai, é um ministério intercessor. E nesse momento, Pai, eu também Te peço que o Senhor, ó Pai, vá de encontro a esse país, ó Pai, dessa semana, ó Pai, que é a Nigéria.
Deus, em nome de Jesus, derrama sobre eles. E esse país que está entrando agora numa nova semana, ó Pai, que é a Índia, Pai, em nome de Jesus, esteja derramando sobre essas nações, sobre as pessoas que têm se convertido ali, fortalecendo-os na Tua presença, aqueles que ainda vão ser salvos, Senhor, ó Pai, nós já colocamos vidas em Tuas mãos, aqueles que o Senhor, ó Pai, fará de Saulo a Paulo, Senhor, ó Pai, para ministrar a Tua palavra, para serem ministradores, apregoadores da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, derrama do Teu poder sobre essas vidas, que coloca coragem, ousadia, intrepidez, ó Senhor, ó Pai, para poderem falar do Senhor com ousadia, mesmo em lugares tão remotos, mesmo em lugares tão difíceis de ser apregoada a palavra, com risco de morte, de açoite, de prisões, de perseguições na família, perseguições nas comunidades, perseguições nos seus empregos, perseguições de todos os lados. Mas o Senhor é Deus para poder ministrar nessas vidas, ó Pai, o Teu Espírito Santo derramar sobre eles, para que eles se sintam fortalecidos na fé do Senhor. Levanta intercessores para esta obra, levante pessoas que queiram, Pai, junto conosco, ó Pai, erguer, ó Senhor, Pai, as suas mãos, interceder por essas nações, por essas vidas que tenham, Pai, se levantado contra o Senhor, para que se convertam, para que se entreguem a Ti, vidas que tenham, Senhor, Pai, a necessidade do Senhor, ó Pai, derramar, ó Pai, jogar por terra, ó Pai, as escamas e derramar o Teu Espírito sobre elas. Pai, em nome de Jesus, não seja mais eu falando, mas seja o Teu Espírito, e ó Pai, fale aos corações desses que estão aí do outro lado, para que essa pregação chegue a muitos lugares, a várias vidas e impacte com todo o Teu poder, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Irmãos, muito bem, vamos fazer uma explanação dessa passagem que a gente leu hoje sobre Hebreus 2, 6, 18. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Quem somos nós, irmãos? Não somos nada. E mesmo assim o Senhor nos amou e nos ama de tal forma que Ele se lembra de nós e nos visita a cada dia, a cada momento. Irmãos, hoje o Espírito Santo, você tem livre acesso a Ele. Aquele que se entrega, aquele que tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que já tomou a sua decisão diante dos homens e diante de Deus, o Senhor derrama sobre ele o Espírito Santo e é maravilhoso, porque quando você tem o Espírito Santo, você tem Deus ali todos os dias, te trabalhando no teu coração, te mostrando onde você erra, te ajudando a caminhar, te dando força, te dando ânimo, te lembrando das coisas do Senhor a cada momento. Então, irmãos, e detalhe, quem é o homem para que dele te lembres? Olha só que tremendo, isso foi testificado, né, por alguém lembrou, quem é o homem para que dele te lembre, Senhor, porque o Senhor é muito grande, o Senhor é muito poderoso, nós não somos nada próximo a Ele, nós somos somente obras de suas mãos. Ele fez ali o boneco no barro e de repente Ele soprou e houve vida, Ele aspirou ali, né, Ele soprou vida ali e o homem de um boneco de barro se tornou o que nós somos hoje, né? Então, assim, Deus é tremendo, é maravilhoso e Ele se lembra de você. Você que às vezes acha que o Senhor não se lembra, você que às vezes acha que o Senhor fala assim, nossa, Deus não está lembrando de mim, como Deus está longe. Não, Deus está próximo de você. De repente somos nós que saímos da presença dele, somos nós que esquecemos de buscá-lo, de estar ali junto com ele, de estarmos orando, de estarmos buscando, somos falhos e às vezes nos afastamos dele. Mas aí vem o Espírito Santo e te lembra e te toca, porque o Senhor se preocupa com você, né? Quando a parábola do pastor, quando ali ele fala que das 100 ovelhas que ele tinha, 99 estavam no aprisco, e uma se perdeu, ele largou as 99 e foi atrás daquela uma, porque todos nós somos importantes demais para o Senhor. Ele não lança fora ninguém, amém?
Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Quem somos nós, ó irmãos, para receber do Senhor tal grande honra, ao ponto de sermos feitos um pouco menor do que os anjos e sermos constituídos constituídos sobre as obras de suas mãos? Olha só que tremendo! Fomos feitos pelas próprias obras do Pai, né? Pelas próprias mãos do Pai. Né? Nós recebemos Senhor, tal grande honra, né? Então, assim, nós somos pouco menores do que os anjos. Olha só que tremendo, irmãos. Né? Quando a gente vê quando a gente tem uma visão, de repente, né? A Bíblia fala que anjos apareceram aos homens e eles deslumbraram, né? Aqueles anjos. Imagina só, um pouco menor somos nós. Assim fomos feitos pelo Senhor e pela própria mão dele, pela própria mão de Deus. Isso é tremendo, irmãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Essa parte é importante a gente citar sobre isso, porque o Senhor sujeitou tudo para estar debaixo dos nossos pés. Ele colocou o homem para dominar. Mas, infelizmente, não é assim que tem ocorrido. Muitas coisas têm dominado o homem. Deus colocou o homem para dominar sobre a erva, né? Sobre os animais, né? Sobre as aves do céu. Mas, de repente, nós que estamos sendo dominados, né? Por nossas próprias luxúrias, nós estamos sendo dominados pelas drogas ilícitas, né? Hoje, infelizmente, antes era droga ilícita, agora eles amenizam a situação e falam que são drogas recreativas, né? Mas são fora da lei. Muitas dessas drogas, algumas da lei também, como bebida, cigarro, também viciam. Também são coisas que nós devemos dominar e que de repente dominam a vida do homem e o homem se vê viciado em situações. Então, quando ele coloca aqui, é o pecado também. O pecado domina o homem. O homem se deixa dominar pelas suas próprias concupiscências, por suas próprias vontades, ao invés dele dominar sobre essas coisas. Então ele cita que o Senhor sujeitou tudo para estar debaixo dos nossos pés. Mas infelizmente não é assim que tem ocorrido. Mas aquele que busca no Senhor, aquele que busca a sabedoria do Senhor, ele fala que se a pessoa pedir, ele dará toda a sabedoria para você. Leia a Bíblia, busque no Senhor aquilo que o agrada, e você será endireitado pelo Espírito Santo e você dominará, né, sobre todas as coisas, e todas as coisas estarão debaixo dos seus pés. É assim que é para ser. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Essa parte é importante, irmãos. Jesus se fez carne, habitou entre nós e está no nosso meio. E esteve no nosso meio, né? Como homem. Então, ele também se fez um pouco menor do que os anjos. O próprio Deus entregou seu único filho para habitar entre nós. Ele encarnou, viveu aqui e Deus o colocou um pouco menor que os próprios anjos. Como nós, como qualquer um de nós, porque ele tinha que padecer as nossas dores, né? Ele tinha que padecer aquilo que nós sentíamos. Então, dessa forma, o Senhor fez. Então, Jesus, ao vencer a morte como homem encarnado, foi coroado de glória e de honra, provando a morte por todos, comprando-nos com alto preço de sangue, entregando a si mesmo por cada um de nós. Olha só que benção, que palavra tremenda. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Salvador. É aquele que se entregou por cada um de nós, amém? Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então era conveniente que Jesus, que é o merecedor de toda a glória, se consagrasse príncipe da salvação de todos os pecadores para trazer muitos filhos à glória. Olha que benção.
Olha só que maravilhoso, né? Então, convinha que aquele que para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos agora, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então, esse é o nosso Deus. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. São todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Sendo assim, irmãos, ele nos santifica, nos tornando um em Cristo Jesus, onde ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele nos torna família dele, nos torna coerdeiro da sua, da sua glória, não da sua glória no sentido glória, mas no sentido de herança daquilo que ele vai receber. Ele nos faz participantes, ele nos faz coerdeiros com ele, com Cristo. Então, ele nos santifica, irmãos. Ele nos lapida. Amém? Só ele pode fazer isso. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Olha só que tremenda essa passagem. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança. Assim ele diz ao Pai, que irá anunciar o nosso nome. Ele cantará louvores ao Deus Pai no nosso meio e ele nos apresentará como os filhos que o próprio Deus lhe deu. Ele vai fazer festa no meio da congregação. Ele vai chegar diante do Pai e vai cantar louvores no nosso meio. E ele vai nos apresentar ao Pai. Está aqui, os filhos que o Senhor mesmo me deu. Resgatei todos eles. Então, esse é Jesus. Não tem como não se encantar, não tem como se não glorificá-lo, não tem como se render a Ele. Porque Ele é maravilhoso. Se entregou por nós naquela cruz, abriu mão de todo o seu poderio, de todo o seu poder de glória, simplesmente para habitar entre nós e se fazer um cordeiro mudo, santo, imaculado, fazendo um único sacrifício, aonde vários sacerdotes e sumos sacerdotes tinham que fazer sacrifício por eles, pelos próprios pecados e depois pelo pecado dos homens. Só que esse sacrifício não era por completo, esse sacrifício ele não era íntegro, ele não era intenso a tal forma de falar assim, não, uma vez só basta. Ele foi o Cordeiro Santo, né? Ele foi imaculado, foi perfeito. Então, é uma só vez, um só sacrifício. E ele fez por nós. Então ele é maravilhoso. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Nessa parte cita nossa participação na ceia do Senhor, olha só que tremendo. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, olha só, tipificando o sacrifício de Jesus na cruz, tipificando, né, a ceia do Senhor já no Novo Testamento, antes dele ir para o Calvário, antes dele ser entregue, antes dele ser traído, né? E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem era? O diabo. Olha só, ele tem o império da morte. E ele aniquilou. A palavra fala que o Senhor Jesus aniquilou o império da morte. Né? Olha que benção. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, ou seja, e ele livra todos nós. Porque muitos que têm o conhecimento tinham medo da morte, porque eles estavam sujeitos a ter que servir o império da morte, a ter que servir ao diabo. Mas aí vem Jesus e aniquila.
Olha que tremendo. Jesus vem e aniquila. Jesus vem e livra todos nós de sermos sujeitados à servidão. Então olha só que tremendo, né? E pela sua morte ele aniquilou o que o diabo tinha sobre nós. Olha, maravilhoso. Nós iríamos servir por toda a vida ao império da morte, mas agora nós vamos servir por toda a eternidade a Jesus Cristo. Olha que tremendo, maravilhoso. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ele podia ter recorrido aos anjos, mas não. Ele recorreu à descendência de Abraão, a descendência do homem. Por isso ele se fez carne, habitou entre nós, sofreu as nossas tribulações, as nossas dores, as nossas angústias, porque convinha que em tudo fosse semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, sem mácula, sem pecado, para poder ser também o Cordeiro Santo e Imaculado, que tira o pecado do mundo. E ele foi o próprio sacrifício por cada um de nós. Olha que bênção. Glórias a ti, Deus. Santo é o seu nome. Aleluias. Como Deus é maravilhoso, irmão. Como Deus é tremendo. É muito, muito tremenda essa palavra. Porque a ele a glória, a ele a honra, a ele todo louvor. Não tem como não adorar ao Senhor ouvindo uma palavra como essa. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Então, sendo ele tentado e padecido, sendo assim fiel a Deus sem mancha, sem falha, pôde e pode socorrer aos que são tentados, aos pecadores, a cada um de nós. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus, Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluias. Meus irmãos, ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Não há outro caminho, não há outro intercessor. A palavra do Senhor fala isso, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Que palavra tremenda. E essa palavra, ela é convicta nas ações de Jesus, naquilo que ele fez, da forma como ele veio, da forma como ele aniquilou o império da morte, da forma como ele nos livrou da morte e da servidão eterna e nos trouxe para um reino de luz, de paz, de gozo e nos trata como irmãos. Olha que tremendo. Glórias a ti, Deus. Eu vou ler aqui, finalizando, mais uma passagem em Hebreus 1:9. E eu queria que você prestasse atenção. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, ó, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Hebreus 1:9. Que palavra tremenda.
Olha como o seu trono subsiste sobre os séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Olha só que tremendo. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso o seu Deus te ungiu com óleo de alegria. Olha só que tremendo. Irmãos, aqueles que ainda não se converteram nesse momento, eu clamo ao Senhor em nome de Jesus, que você tome essa decisão aí agora. Que aceite o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Que você se entregue a Jesus Cristo e não volte para trás. Aqueles que já se entregaram, mas voltaram, andaram para trás. A palavra do Senhor fala que vocês estão crucificando a Cristo novamente. Quando vocês voltam para o lamaçal, voltam a fazer as coisas que antes faziam. E eu oro nesse momento e clamo ao Senhor que você se renda a Ele novamente e se fortaleça na caminhada até o fim, para que você ganhe a sua coroa da justiça, porque ela te aguarda. A palavra do Senhor, ela é tremenda, irmãos. A vida com Cristo, ela é maravilhosa. As pessoas ficam pensando que nós somos presos. Não, você não pode fazer nada, você não pode beber, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode sair, você não pode prostituir, você não pode trair, você não pode isso, você não pode beijar. Eles acham que a gente não pode nada. Mas isso é a santificação do Senhor. Mas nós fazemos isso porque isso é agradável a Deus e é bom para nós. Não porque Deus está simplesmente só exigindo, porque colocou na Bíblia que deve ser assim. Mas nós, por entendimento e por graça e por respeito ao nosso Deus e por querer ter uma vida realmente santificada e modificada, não somos melhores do que essas pessoas. Até porque essas pessoas ainda não se converteram, porque nós estávamos lá no lamaçal e graças ao Senhor e pela misericórdia, as escamas caíram nos nossos olhos e nós nos arrependemos de todo o coração. E essas pessoas ainda precisam. Então, se você é uma pessoa dessa, eu oro a você agora, eu oro a Deus agora e peço pela sua vida, para que você realmente se converta, se ajoelhe diante do Pai agora e fale: Senhor, em nome de Jesus, eu me arrependo. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor, os meus caminhos eram errantes, os meus caminhos eram de morte, mas só Tu, Deus, tem um caminho de vida. E no nome de Jesus, Pai, eu me entrego a Ti nesta noite e clamo a Ti que fortaleça-me na Tua presença para caminhar com o Senhor até os últimos dias da minha vida ou até a vinda do Senhor, para que eu receba a minha coroa da justiça, para que eu receba e tenha vida eterna ao Teu lado e tenha uma vida plena diante do Senhor aqui nesta terra e eternamente contigo no céu. Em nome de Jesus, eu oro e entrego essa oração diante do Pai. Você que orou comigo, procure uma igreja. Você que fez essa oração, sentiu no teu coração, procure uma igreja próxima. Procure pessoas que você conhece, que servem ao Senhor. Fale com eles, fale só: eu preciso de alguém para me auxiliar, preciso de alguém para doutrinar a minha vida, para poder me ensinar as palavras do Senhor, porque a palavra do Senhor fala: ide e fazei discípulos. Fazei discípulos. E discípulo não se faz simplesmente a pessoa convertendo e ninguém vai atrás e ninguém ajuda, mas sim aqueles que são do Senhor. Você que escuta essa palavra, que está firme no Senhor, que tem buscado no Senhor, que o Senhor tem te incomodado a pregoar, faça discípulos. Gaste seu tempo, não com você... Todo tempo, toda boa obra do Senhor não é vã no Senhor. É assim que a palavra fala. Então, quando você fala gasta o teu tempo, parece que você está perdendo. Não, ganhe o seu tempo fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Ganhe o seu tempo apregoando a palavra do Senhor para alguém, ou em algum lugar, ou na sua casa, ou pela internet, de alguma forma. Faça algo, saia do lugar e deixa Deus te usar e ser um instrumento de glória e ser alguém que vai ajudar outros que estão mais fracos, outros que são novos na fé, neófitos na fé, a caminharem uma vida plena na presença do Senhor, fortalecidos numa palavra íntegra do Senhor. Amém? Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, e aqui
eu despeço de vocês mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos e espero vocês no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém? Paz.